iniciei aí a convocação para a mesa, né? Pedi que todo mundo já integrasse os seus lugares aí. E, em nome da Emerge, destacadamente do Fórum de Direitos Humanos, é com muita alegria que a gente... Um misto de alegria e tristeza, né? Alegria por poder estar discutindo esse tema, mas tristeza por não termos ainda superado essas questões, né? Enfim, mas é com esse misto de alegria e tristeza que a gente vem aqui, nessa manhã de terça, para discutir um tema de tamanha importância e de grandes preocupações para todos nós. A questão da prisão, do sistema prisional, tem sido uma preocupação constante no mundo jurídico e nos diversos setores sociais e políticos. A Emerge, reiteradas vezes, vem discutindo esse tema, seja pelas reformas das cautelares, problemas da execução penal. E os dados levantados pelo CNJ revelam, por exemplo, que nós temos uma capacidade enorme de prender muito mais do que de soltar, ao ponto de nós termos que fazer um mutirão carcerário, demonstrando a inoperância da justiça em responder a essas demandas. Hoje, a prisão no Brasil é algo que gera para o Estado, né, um prejuízo enorme em razão dos investimentos que se deve fazer nisso e investimentos que não traduzem-se em resultados positivos, porque o que nós temos é uma média, uma taxa de ocupação de 1,6, uma estrutura absolutamente falida, deficiente, desumana. E, diante desse quadro, o Brasil ainda continua prendendo em demasia, ocupando aí os primeiros lugares, seja em termos absolutos, seja em termos relativos, né, no ranking dos países que mais prendem no mundo. Eu imagino, né, o que poderá advir desse cenário quando a prisão passar a ser um negócio lucrativo, né, passar a ser um comércio. E o que mais me preocupa também é a ideia, né, o discurso que se coloca a serviço desse tema, que é o discurso da bondade, o discurso da humanidade, ou seja, é melhor que tenhamos prisões dignas, né, como se alguma prisão pudesse ser digna, né, por melhor que ela fosse. Mas a ideia e o discurso é exatamente, temos que dar melhor estrutura, etc., e a privatização talvez seja um caminho nesse sentido, um discurso do bom e do belo, o mesmo discurso que formou o campo de concentração na Alemanha, que manteve a escravidão no Brasil, porque ninguém viola direitos fundamentais, ninguém cria coisas absurdas, né, com um discurso de que isso é absurdo, isso é feio, isso é mal, igual um pica-pau. Ou seja, o discurso é sempre que há um motivo justo e valioso a ser perseguido através daquelas. E esses motivos, na verdade, são sempre motivos que ocultam a perversão, a perversidade e os verdadeiros problemas que nós devemos enfrentar. Essa música, então, que eu trouxe do Lenine, né, que busca uma decisão singular como o nosso ão, né, nós somos o único idioma que produzimos esse fonema, o ão, que nós possamos buscar rumos singulares, né, rumos diferentes, não copiando modelos que nos são impostos às vezes, e que possamos deixar um pouco a coisa da intuição para buscarmos uma racionalidade. Isso é importante, tomarmos decisões racionais. Parece que aqui no Brasil, a sensação que eu tenho é que, às vezes, as pessoas, do nada, têm uma boa ideia à noite. Eu resolvi o problema. E aí inventam uma solução. Outro dia eu estive pensando sobre isso, porque houve um fato criminoso, né? Tipo um estupro numa van, e aí surgiu uma solução. Não, agora na Zona Sul não pode circular mais van. Isso vai evitar o estupro, né?
E é só na Zona Sul, então, no resto da cidade, que se estuprem as mulheres? Não entendo assim, umas soluções mágicas que as pessoas inventam para solucionar as coisas. Nesse tema, nós precisamos, nesse tema, ter uma racionalidade, pensarmos criticamente para enxergarmos. Pensar criticamente é enxergar as causas ocultas, as razões ocultas, aquilo que não é revelado, né, é o invisível, aquilo que está por trás dos discursos. E acho que a intenção da Emerge em realizar esse evento aqui hoje é exatamente tentar trazer uma reflexão, um debate crítico a esse respeito, e em nome do desembargador Sérgio Verani, do Rubens Casara, que presidente do Fórum, que não está aqui hoje, porque tem um outro evento na Emerge, a gente tem que se desdobrar. Eu dou as boas-vindas a todos, agradeço a presença de todos, e também aproveito para agradecer a presença dos meus alunos aqui, e passo de imediato a palavra para o deputado Marcelo Freixo para dar início aos trabalhos. Obrigado, Nicolite. Obrigado à Emerge pela acolhida e pelo apoio. É um prazer estar aqui numa missão, para mim, muito difícil, que é o de mediar, né? E ainda mais mediar com amigos. E já tentaram me ajudar, me deram aqui uns cartões verde, amarelo, que é advertência, e o vermelho, que beira a agressão, né? Assim, tá expulso para o tempo. Mediar não é o meu forte, pelo menos numa mesa de amigos, ainda mais um tema que me traz tanta responsabilidade. Eu comecei a trabalhar nos presídios como professor de história, ainda estagiário, fazia história na UF, em 1990. E é um pouco assustador, porque o auditório está cheio ainda bem, mas muitos talvez não tivessem nascido em 1990, o que é muito ruim, né? E conheci a Julita em 91, dentro do Edgar Costa. A Julita começou a dirigir o DESIP na época, e eu trabalhava no projeto de educação popular. Logo depois conheci também a Márcia. Enfim, somos amigos, como a história não mente, de longa data. E desde essa época, e desde sempre, debatendo todas as agonias do sistema prisional. De onde falássemos, sempre falávamos muito próximos, muito juntos. E agora é um tema que, por incrível que pareça, talvez seja a primeira vez que a gente esteja junto numa mesa debatendo esse ponto, né? E isso que é a possibilidade das privatizações, das prisões, daí o tema Sistema de Justiça Criminal e Privatização dos Presídios, o grande encarceramento a serviço de quem? O que isso significa? O debate sobre o sistema prisional é sempre um debate de invisibilidade. O debate do sistema prisional é sempre o debate que trata das nossas amnésias. Prisão, hoje, sempre é assunto no meio de comunicação quando tem fuga ou rebelião. E a gente visita sistematicamente as prisões e o quadro de causa absoluto está ali colocado. E a irresponsabilidade do poder público, de alguma maneira, é legitimada pela completa falta de interesse do conjunto da população, que tem nos presídios a ideia de que tudo está solucionado. Prendeu, acabou. Né? Se bem que hoje em dia o que se defende não é nem mais a prisão, já é a execução. Né? Visto as imagens recentes e a chuva de apoios recebida pelo policial do helicóptero da Polícia Civil, no sentido de que é um herói, de que livrou a sociedade do mal, e a lei é o que menos importa, ainda mais num território que não é o nosso, é o território do outro. Né? Enfim, essa é uma luta pedagógica. Por isso que o Comitê de Prevenção à Tortura, que é um grande avanço no Rio de Janeiro, né, uma lei que a gente conseguiu aprovar em 2010, que cria o Comitê de Prevenção e de Combate à Tortura, e também um mecanismo, seguindo o protocolo da ONU de enfrentamento à tortura, junto com o Fórum Permanente de Saúde no Sistema Prisional. A gente organiza isso nesse cunho pedagógico de luta política, de tentar entender o que fazer diante das prisões. E agora um novo desafio. Nesse modelo de privatização, já existente em Minas Gerais, já existente em diversos lugares do mundo, como é que a gente se posiciona, o que isso significa. Então, parabéns a todos os organizadores, e vou tentar aqui mediar com
com muito exercício aqui diferente para mim, mas com completa falta de disciplina. Mas, enfim, tem uma ordem aqui estabelecida, o tempo de 20 minutos de fala, é isso? 20 minutos de fala para cada um. E agradeço desde já a presença da professora Luciana Boitê, do UFRJ, do nosso amigo Nicolite, aqui representando a Emerge, da Julita Lengruber, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, e da Márcia Badaró, do Fórum Permanente de Saúde e Sistema Prisional. E só quero, antes que eu me esqueça, dizer que a gente tem, na Assembleia Legislativa, e todos estão convidados, no dia 21, próximo dia 21 de maio, nós temos uma audiência pública para debater a situação da saúde no sistema prisional, da saúde como um todo no sistema prisional, organizado também em parceria da Comissão de Direitos Humanos com o Fórum Permanente de Saúde no sistema prisional. Um debate dos mais importantes para que a gente não caia na armadilha de só debater o sistema prisional diante das grandes crises ou diante da fuga ou da rebelião. Então, todos convidados dia 21 às 10 horas da manhã. Então, passo imediatamente a palavra a Márcia Badaró. Você vai usar aqui, Márcia? Vou precisar que baixe aqui a tela. Tem que apagar aqui, né? Podia apagar aqui um pouquinho essa luz daqui para dar mais luminosidade. Ah, com você mesmo. Bom dia a todos, a todas. Eu sou Márcia Badaró e sou psicóloga, trabalhei durante muitos anos no sistema penitenciário, né? Me aposentei em 2009 e integro, representando o Conselho Regional de Psicologia, a Secretaria Executiva do Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é esse fórum, né, de algumas ações e das questões hoje extremamente preocupantes na área da saúde, conforme o Marcelo anunciou, da gravidade. Então, nós vamos iniciar então, a nossa fala falando um pouco de como que surgiu esse fórum, né? Esse fórum foi um movimento que surgiu no ano de 2011, né, por iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio, em razão de algumas denúncias que chegavam ao Conselho, até porque o Conselho Regional de Psicologia já vinha acompanhando há algum tempo o trabalho dos psicólogos no sistema penitenciário. E havia uma denúncia, né, feita pelo próprio Conselho Estadual de Saúde, de que havia 12 milhões de reais parados no Fundo Estadual de Saúde, né, destinado a ser aplicado nas ações de saúde do sistema penitenciário para implantação do Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário. Então, foi um dos motivos, fortes motivos, para a gente convocar uma audiência pública que foi realizada na UERJ,
né, para dar visibilidade a essa negligência do Estado, e aí representado pelas duas secretarias responsáveis, Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria Estadual de Saúde, frente aos problemas de saúde da população prisional, a falta de recursos humanos na área técnica de saúde e a não efetivação do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, que existe desde 2003, né? Um plano criado pelos dois ministérios, Saúde e Justiça. E o objetivo do fórum, então, foi chamar a atenção da sociedade para a gravidade desses problemas que afetam as pessoas privadas de liberdade, e eu diria até, e ampliaria ali, afetam também os profissionais que lá atuam, né? E nós vamos ver por quê, né? Então, qual é o caráter desse fórum, né? É político, ele é propositivo, ele é de atuação permanente, onde as decisões são tomadas a partir de um colegiado formado por entidades e movimentos sociais que se relacionam com o tema e com os objetivos do fórum, sempre permeado pela concepção dos direitos humanos, né? Então, essa secretaria executiva foi formada, tão logo foi criado o fórum, pelos conselhos regionais de psicologia, de serviço social, de nutricionistas, pela Associação de Servidores, né, de Saúde e Assistência Penitenciária e pelo Conselho Estadual de Saúde. Então, essa é a secretaria executiva do fórum, que hoje vem dando prosseguimento, e a cada fórum, né, é interessante que, como é um movimento social, ele é aberto, né, a qualquer pessoa interessada, as demandas desse fórum, elas são produzidas no próprio fórum, e a Secretaria Executiva cabe dar andamento nas propostas que vão surgindo a cada fórum. Nós já realizamos 9 fóruns, e desses 9 fóruns, os principais desdobramentos que eu coloquei aqui foi a parceria com instituições e movimentos sociais de defesa dos direitos humanos, a adesão do Ministério Público, que na audiência pública lá de abril de 2011, né, a partir dali, ampliou essa terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde da capital, incluindo, dentre as suas ações, a saúde no sistema prisional. Não sei se a doutora Anabelle já chegou, que está representando a terceira... Está ali? Ok. A participação nossa pela primeira vez, né, na 14ª Conferência Nacional de Saúde, com a aprovação da Carta do Rio, que foi uma carta feita pelo Fórum, pelos membros do Fórum, né, e um apelo na participação da conferência de transformação da Política Nacional de Saúde no sistema do Plano Nacional em uma política nacional, né. A articulação entre a SEAP e a SES, quer dizer, a gente promoveu isso para a criação da Câmara Técnica, que tem se reunido, está em fase de construção de ações intersetoriais e interinstitucionais para a implantação do plano. Nós estamos em fase de visita dos conselhos profissionais aos profissionais que lá atuam, né? O Conselho de Psicologia está, nesse momento, indo às unidades, conhecer o trabalho daqueles profissionais, suas dificuldades. O CRES, do Serviço Social, já esteve nas unidades. Enfim, essa aproximação dos conselhos profissionais com essa realidade. E a luta pela ampliação da área técnica de saúde, via concurso público para estatutário, e o repúdio pela contratação temporária dos profissionais, via organização social. Nesse sentido, a gente está circulando um manifesto, né, contrário a isso, porque se a gente pretende construir, sair de um plano para uma política, como é que a gente constrói uma política, né, com pessoas terceirizadas, contratos temporários, que a cada 2 anos, 4, muda tudo. Como é que se avança numa política com uma situação dessa, né? Então, esse é um dos problemas, né? E isso, na verdade, vem como consequência um passo aí, né, já para a privatização das prisões. Então, como é que a gente está hoje no sistema prisional? Nós temos aí um dado da ASAP, da Associação dos Servidores de Saúde e Assistência Penitenciária, que foi trazida na audiência pública do ano passado, em abril, na Alerj, né? E que, na verdade, nada se modificou, e eu diria mesmo que só se agravou,
Tá? Então, se a gente pegar lá no tempo da Julita, quando foi diretora do DESIP, nós tínhamos lá em 95, né, 9.000 internos, 9.000 pessoas presas. Né? Nós tínhamos, lá em 95, no gráfico embaixo, 1.200 profissionais da área da saúde. Né? Aí, se vocês olharem bem, vocês veem, 2001, o que aconteceu? Um pulo para 19.000 presos, já o decréscimo dos profissionais para 1.050. Em 2011, nós estamos lá 28.000 e tanto, já estamos hoje com 33.000, se não me engano, mais ou menos, está por aí. Né? E nós temos lá 700 profissionais. Isso, em dezembro, no ano passado, só de conhecidos nossos, umas 3 ou 4 pessoas já se aposentaram. Então, a situação vem se agravando. E a nossa questão é, a previsão para os anos de 2014 a 2016 é para chegar a uma população prisional de 52.000. E o que vai acontecer com a área técnica, com os profissionais da área de saúde? A gente não sabe. Né? Nós temos aí uma interrogação, o que vai ser desse quadro? Lamentável, porque é isso que o Marcelo estava falando, é só prender, bota lá, tá bom. Aí se inaugura uma prisão que nem água tem. Então, se quer inaugurar, coloca as pessoas lá e essas condições de saúde que a gente vai ver agora, né? Num quadro, que é o dado de hoje, com algumas modificações aqui. Foi inaugurado também no ano passado a UPA, né, junto a um hospital do sistema penitenciário, com uma capacidade para 94 pacientes, tem um efetivo de 89. O HH, o Heitor Carrilho, se vocês forem ver os dados ainda no DP, ainda vai constar o Heitor Carrilho, que hoje já deixou de ser o hospital psiquiátrico, o manicômio judiciário, né, felizmente, e ele se transformou num instituto de perícia. Né? Então, ele vai cuidar só da perícia. No entanto, nós ainda temos 70 pacientes desinternados à espera de uma transferência para uma residência terapêutica, que é um dispositivo da reforma psiquiátrica que precisa acontecer. A equipe vem, ao longo do tempo, né, conseguindo desinternar esses pacientes, mas ainda restam 70 lá. No Henrique Roxo, que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Niterói, temos lá 155 pacientes e um efetivo ainda de 89. Né? No HN, era um hospital que nós tínhamos de referência para tratamento de ST/AIDS. Foi fechado por falta de profissionais. Fechado por falta de profissionais. Roberto Medeiros, que é um outro hospital, né, que anteriormente era chamado de Hospital de Custódia e Tratamento em Dependência Química, hoje também eu acho que já mudou o nome, enfim, com uma capacidade de 47, de 142, hoje tem 47, e o sanatório penal com 110 tem 42 pacientes. Agora, um dado é fundamental. Se a gente olha esse dado frio, né, poxa, mas nós não temos quase ninguém tuberculoso, porque o sanatório penal é um hospital que cuida de pacientes com problemas pulmonares. A falta de profissionais dentro das unidades prisionais, a falta de equipe técnica, não tem como detectar os problemas de doenças pulmonares. Então, se aquilo lá está com 42, e se nós tivemos uma audiência pública no ano passado falando do número assustador de mortes por tuberculose, é porque esses pacientes não estão sendo... A questão das doenças pulmonares não estão sendo detectadas nas unidades prisionais onde eles estão. Então, por isso que não aparece esse 42, por causa disso. Porque se tivesse a equipe lá detectando, não haveria mais vaga no sanatório penal, porque a situação é muito grave. Né? Então, esse é um dado frio, que se você procurar na estatística, enfim, da CEAP ou do DEPEN, vai aparecer esses números, mas eles precisam ser interpretados. Né? Então, nós temos hoje, nessa relação com os servidores, uma situação muito séria. Né? Nós temos a situação do inspetor penitenciário, que teve o seu plano de cargos aprovado em 2011, se não me engano, né? 2011?
8, aliás, 8, com esse salário de 3.211, que hoje já é mais. Em compensação, os profissionais da área da saúde continuam com esse valor que vocês estão vendo aí, de R$ 1.686. Um médico contratado da UPA, que foi inaugurado, foi contratado por R$ 5.000. E nós estamos com problemas graves na UPA, que não tem condições, não tem equipe lá para dar conta da demanda. Então, nós temos lá, em 2008, aprovado esse plano de cargos, que foi apenas para os inspetores penitenciários. Nós temos direcionamento do próprio DEPEN, né, de dezembro de 2007, dezembro de 2008. Já? 10 minutos? 10 minutos. Então, com a elaboração de plano, de cargos, de tudo, e nada disso foi feito até agora. O plano da área de saúde está parado na CEPLAG desde 2011. Né? Nós temos resoluções, né, do Conselho Penitenciário, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dizendo, né, da impossibilidade de privatização do sistema penitenciário, né, dos serviços técnicos de acompanhamento, né, que esses serviços não podem ser privatizados. Nós temos, expressaram nesse relatório a preocupação da decadência da saúde no sistema prisional do Rio, que já foi referência nacional, né? Pede um empenho do governo do Estado para aprovação de cargos e salários dos servidores, né, da saúde e previstas no Plano Nacional. Nós temos o relatório de visitas do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, que esteve em 11 unidades prisionais e 6 hospitais no ano passado, e apontam a gravidade da situação, e certamente isso será abordado na audiência pública, né? Observadas essas condições, né, de cumprimento de pena que caracterizam a tortura, tratamento cruel, desumano e degradante. Nós temos uma ação civil pública, né, impetrada pela 3ª Promotoria da Saúde sobre a questão da tuberculose, está na Vara de Fazenda, e o representante, depois, no debate, pode nos dar um retorno de como anda, né, essa ação civil pública. Nós temos um relatório da Defensoria Pública do Sanatório Penal do final do ano passado, dizendo da redução de 2 para 1 médico, fechamento de 2 hospitais, um por falta de condições de funcionamento, que era o Hospital Central, ali na Frei Caneca, que tinha várias especialidades, e, no entanto, ele foi fechado porque foi transferido para uma situação esdrúxula, em cima do Hospital Psiquiátrico Roberto Medeiros, sem a menor condição de funcionar, e, por isso, ele foi fechado. Né? E o HN, como eu falei, por falta de profissionais. Falta equipe médica na UPA para atender a demanda, grande número de óbitos, 72 mortes diagnosticadas de janeiro a setembro do ano passado. Dentre essas mortes, 22 por doenças pulmonares. Então, eu acho que fica claro que aquele gráfico lá, né, com 42 pacientes só no sanatório penal, é por falta de atendimento dentro das unidades prisionais. Né? E o relatório da defensora aponta que é dever do juiz da VEP não só fiscalizar o cumprimento da pena, mas também a adequação das condições de seu cumprimento e resguardar os direitos das pessoas sob a custódia do Estado. Né? Nós temos dados do Ministério da Justiça sobre o Rio de Janeiro, está aí o dado atual, 33.561 pessoas presas em 52 estabelecimentos, com déficit ainda de 8.398 vagas. Então, em dezembro de 2012, nós temos ainda uma quantidade de presos provisórios gigantesca, né, que estão ainda aguardando 5.430 vagas. Então, gente, a situação é muito grave. Enquanto o número de vagas aumentou em 92 durante 6 meses, o número de pessoas presas cresceu em 1.500, contabilizando quase 15 vezes mais. Então, essa lógica da privatização, ela ganha um fôlego diante dessa superlotação, né? Diante dessa enormidade, né, de encarceramento, desse grande encarceramento, com o discurso da incapacidade do Estado de gerir as prisões, um discurso da eficiência e do serviço oferecendo melhor qualidade e menor custo.
Será que é esse o discurso que vai promover a redução do índice da violência e da criminalidade? Esse índice da violência, acho que Marcelo e todos os outros aqui, e da criminalidade, qual é o conceito, né, do que a gente entende por violência e por que a gente entende por criminalidade, é uma questão para a gente o tempo todo estar se pensando. E aí as questões que eu jogo hoje aqui, para nós, para a mesa, para todos nós e para o debate depois, são essas. Qual seria o real impacto da privatização sobre o sistema de justiça criminal? O que aconteceria com a vida das pessoas que estão presas, uma vez que as prisões se tornariam fonte de lucro? O corpo funcional das prisões não estaria sujeito a alta rotatividade, já que, para manter os lucros, os administradores são levados a cortar pessoal e, muitas vezes, pagar baixos salários. Não seria essa uma justificativa para se criar mais prisões e encarcerar mais pessoas, ao invés de buscar novos caminhos para lidar com os conflitos presentes na nossa sociedade? Então, essas são questões que nós temos nos deparado o tempo todo, né? As questões da saúde, especificamente, eu acho que essa audiência pública, mais uma vez, virá um ano após a outra, para que a gente faça um balanço do que foi feito, porque, até agora, os relatórios que são recentes, as visitas, todas as ações, né, que os órgãos de controle social e de fiscalização têm constatado a degradação e a gravidade cada vez maior da situação que se encontra a questão da saúde no sistema penitenciário. Então, assim, eu acho que eu trago isso para a gente, né, pensar sobre isso e construir esse debate. A história da privatização, ela começou na década de 90, né? Na década de 90, 95, 98, a Julita escreveu um artigo sobre isso, e ela agora volta com força total. Então, eu queria agradecer, e são essas as questões. Nós temos um blog, tá, que quem quiser, todas essas questões, todas as discussões que a gente tem travado nos fóruns, estão no nosso blog. Escrevam para o e-mail, e estamos aqui para a gente, juntos, trocar ideias sobre essa situação. Ok, gente? Obrigada. Já esgotou meu tempo. Eu não vou puxar... Alô, alô? Alô? Não vou puxar a cadeira para depois tirar novamente. Obrigado, Márcia, por não me fazer utilizar o cartão vermelho. Que bom. Muito obrigado pelo carinho. E é verdade, a gente está fazendo, um ano depois, uma nova audiência pública sobre o tema, porque, enfim, é o que temos em mãos, né, como instrumento de ação legislativa também. Passo imediatamente para que a gente possa ter tempo do debate. Se todos falarem 20 minutos, a gente tem 1 hora para o debate, o que eu acho que é importante e interessante. Professora Luciana Boatê, professora da UFRJ. 20 minutos. Bom dia ainda a todos e todas. Queria agradecer muitíssimo aqui a Emerge pelo convite, saudar a presença aqui da mesa, todos companheiros de luta e amigos. Para falar de privatização, eu vou começar falando de privatização e vou fechar falando de privatização. E, no meio, eu vou ter que falar da questão da relação entre a lei de drogas e o sistema penitenciário, porque é o que vai alimentar essa pressão pela privatização e o que está hoje criando as piores condições possíveis para o sistema penitenciário é essa irracional, burra, violadora de direitos e absolutamente inconstitucional lei de drogas que nós temos aqui no Brasil. Bom,
Só para situar um pouco de onde eu estou falando, nós temos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a partir do Laboratório de Direitos Humanos, nós construímos um grupo que vem desde 2007 estudando esse tema, grupo que é coordenado por mim, grupo de pesquisa em política de drogas e direitos humanos. No site do laboratório, vocês vão encontrar também material, as últimas pesquisas e tudo mais. E, nesse sentido, o que a gente faz? A nossa pesquisa, a ideia de criar subsídios aos legisladores, elaborar, então, raio-x da realidade para que os políticos, se tiverem, né, boa fé e desejo, assim, possam modificar a realidade. E sempre com um objetivo maior, e a nossa utopia, né, que a gente tem que continuar avançando, no sentido de uma política humanitária, que deveria ser o mínimo. Né? É interessante quando a gente trata a utopia como uma coisa a se alcançar, que deveria ser a base da qual a gente parte. Mas o Brasil hoje está numa situação tão complicada que é exatamente o contrário. O garantir direitos, em vez de ser a base, é a utopia que a gente tem que ir caminhando. Né? Enfim, só para dar um histórico aqui, em 2008, 2009, nós realizamos essa pesquisa Tráfico de Drogas e Constituição, que eu vou trazer alguns dados, complementadas nos anos seguintes pela pesquisa Drogas e Cárcere, Custos Econômicos e Humanos da Política de Drogas no Brasil, e é uma pesquisa que acabou não sendo propriamente iniciada, que é o tema das mulheres por tráfico. Essa é a pesquisa do grupo. De minha parte, só para quem não me conhece, meu mestrado na UERJ foi sobre sistema penitenciário. Eu resolvi estudar esse tema quando ainda era estudante, assisti uma palestra da Julita na Secretaria de Justiça ainda sobre penas alternativas. Fui e decidi estudar esse tema, defendi a minha dissertação de mestrado no ano 2000. Mas é a liderança, Julita, é a liderança. A gente está precisando de liderança. Enfim. Isso. E nesse estudo sobre como as políticas criminais se organizam e como isso reflete no sistema penitenciário, o que me chamou a atenção foi o alto índice de encarcerados por tráfico de drogas. Né? Isso chama atenção, qualquer estatística. E, a partir daí, eu resolvi, no doutorado, já em São Paulo, na USP, escrever uma tese sobre o controle penal sobre as drogas. E, a partir daí, eu entrei no FRJ e nós desenvolvemos coletivamente essas pesquisas indicadas aí. Bom, então, qual é a questão que eu proponho aqui? Qual é a relação entre lei de drogas e sistema carcerário e os custos e resultados da política atual? Não vou poder aqui falar de todos os custos, nem de todos os resultados, mas vou trazer alguns mais importantes para a gente discutir. Marco teórico, criminologia crítica e garantismo. Mais do que nunca é importante a gente falar de marco teórico, não é um academicismo exacerbado, não. É porque as nossas falas podem ser interpretadas de qualquer maneira. Né? Então, quando você fala que não adianta você ter uma lei proibindo as pessoas ou punindo as pessoas, que isso não vai alterar a realidade, e alguns não entendem, né, por absoluta incapacidade de compreensão, o que eu estou falando é do ponto de vista do meu marco teórico. Infelizmente, e aí eu digo infelizmente, nós temos que afirmar também que não adianta ter grandes tratados, grandes leis trabalhando e concedendo direitos, garantindo direitos, se essas leis não são aplicadas. Então, essa lógica da criminologia crítica serve para ambos os lados da moeda. Não adianta você estabelecer leis com garantias, leis que pretendam esvaziar as cadeias, leis que garantam direito à saúde, assim como não adianta você achar que, por meio de uma lei, você vai proibir uma conduta e que, por um efeito mágico, intimidatório, as pessoas todas vão se conformar com determinadas ordens que partem né, seja do parlamento ou seja qualquer outra ordem mais autoritária que se possa estabelecer. Né? Então, a ideia é que o direito penal ele deve atuar na limitação, na contenção desse poder punitivo e deve reconhecer como base, na linha do Barata, a seletividade desse sistema penal. Ou seja, quando você pune, você escolhe diretamente quem você quer punir. Não é aleatório e não é neutro. Né? Enfim, característica da política de drogas brasileira, clara influência proibicionista dos Estados Unidos. É uma pena quando a gente fala, né, e critica tanto os Estados Unidos, né, e agora vou fazer aqui uma questão que muitos se surpreenderão. Os Estados Unidos estão anos-luz hoje na nossa frente da política de drogas. Não na política federal, mas nas políticas estaduais. Né, mas a nossa influência foi do modelo guerra às drogas, lá da década de 60, etc. Desde 95, nós despenalizamos o usuário, embora isso só tenha sido, vamos dizer, concretamente concretizado na lei de 2006. Né?
o marco negativo, 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, que é a grande causa do superencarceramento hoje no Brasil. Isso eu já falava desde o mestrado, né? Não, a lei de drogas em si nem era tanto problema. O problema foi que durante 10 anos se considerou constitucional a Lei dos Crimes Hediondos, que vedava a progressão de regime e que certamente agravou muito a questão da saúde no sistema penitenciário, que as pessoas passaram a ficar mais tempo presas. Então, esse sistema penal progressivo, embora nós tenhamos hoje já uma reversão dessa discussão, hoje o Supremo já considera inconstitucional a progressão de regime, né, mas também temos que analisar se na prática isso se efetivou, porque o problema, né, André, é que o Supremo decide, mas os nossos juízes, e aqui eu faço um apelo à Emerge, tem que botar os juízes sentados nessa cadeirinha, tem que chamar os juízes, o juiz tem que saber sair do seu pedestal, tem que conhecer a realidade, tem que visitar a prisão. Um juiz da VEP não pode deixar isso acontecer. Mas é impressionante nesse país como as pessoas deixam, a gente fala, os profissionais de saúde falam, os professores falam, todo mundo fala, mas quem tem o poder de mudar a realidade não faz nada e não é responsabilizado por isso. Então, eu acho que o juiz da VEP, nesse fórum de saúde, o juiz da VEP aqui do Rio de Janeiro, não só tem que ser convidado, como tem que ser constrangido a participar. Porque não é possível. Essas pessoas têm responsabilidade. Você tem cargo, você tem que ter responsabilidade. Enfim, não conheço o juiz, não sei nem quem é, estou falando aqui em tese. Aumento do prazo, né, de tempo de prisão, redução de benefícios, etc. E, claramente, aqui o grande problema do fracionamento da figura do usuário e do traficante. O que acontece? Temos um artigo 28 que despenalizou, louvado por muitos, mas que, na prática, levou a um aumento do encarceramento desse mesmo usuário. Por quê? Na impossibilidade de se distinguir entre quem é usuário e quem é traficante, a polícia, que também tem uma grande parte de responsabilidade, mas não é só a polícia, também a sociedade espera. A polícia é o que grande parte da sociedade espera da polícia. Cabe a nós, que temos um pouquinho mais de consciência, tentar alterar essa realidade, né? A polícia prende, né, como traficante vários usuários. Então, você teve um fracionamento radical que despenalizou o usuário, que não pode ser mais preso, mas que aumentou, foi uma negociação no Congresso, essas negociações são terríveis, né? Tem outra em andamento agora, depois eu vou falar sobre isso, e se concordou, se fechou um acordo lá, o Magno Malta não queria despenalizar, então, olha só, Magno Malta, então a gente despenaliza o usuário e a gente aumenta a pena mínima para 5 anos do tráfico. E se vai pegando a escala do aumento de pena do tráfico, ela vai crescendo. E hoje, pasmem, né, no nosso fundamentalista parlamento, nós temos ainda uma proposta de aumentar para 8, que eu tive em Brasília esse final de semana num congresso, que foi a grande discussão. E a questão é, como se distingue o usuário e o traficante? Na pesquisa de campo, nós vamos buscar isso. Tá? Eu vou pular essas questões metodológicas aqui mais detalhadas, mas é porque também a gente é tão atacado hoje em dia que é bom trazer um pouco de metodologia, porque assim, eu não falo do nada, eu não dou opinião em blog, nem opinião na internet, nem muito menos em congresso. Tudo que eu falo aqui está absolutamente pesquisado, comprovado e objetivamente quantificado. Então, nós analisamos justamente a entrada em vigor da Lei de Drogas até maio de 2008, as sentenças nos fóruns centrais do Rio de Janeiro e de Brasília, né? Tipo de droga, quantidade, acusação, se o réu era primário, a pena, e analisamos 730 sentenças no total. Esse é o questionário. Né, o que foi feito? Os alunos, meus queridos alunos da UFRJ, trabalharam gratuitamente, tirando cópias de sentença. Alguns juízes nem me deixaram entrar. Tem um juiz deste tribunal que impediu a minha pesquisa. Mas, felizmente, com o apoio do presidente Murta Ribeiro na época, isso porque eu tinha um ofício do presidente do tribunal, né, que eu fui lá, fiz uma visita, expliquei a pesquisa para cada um dos juízes, e teve um que disse que era segredo de justiça. Ok, não perdi tempo com ele também, que eu tenho mais o que fazer. Mas os restantes que tiveram, né, a dignidade de me fornecer uma informação pública, né, a partir das sentenças, nós elaboramos esse questionário. Então, qual é aqui no Fórum Estadual? E eu quero destacar o Fórum Estadual, André, que não sei se você sabe, mas se eu for comparar a aplicação das penas no Foro Estadual e no Foro Federal, né, os juízes federais são muito mais conscientes, né, da vulnerabilidade daqueles réus, das questões
que envolvem, sociais que envolvem o crime, e os juízes federais aplicam uma redução da pena para as mulas, que normalmente ganham penas muito menores do que aqui. Na justiça estadual, os juízes têm um preconceito, a palavra é preconceito, e acham assim, que tem que punir mais, porque aquele cara da violência pública, ele que vai matar, ele que domina as favelas, ele que é violento, armado e tal. E, na verdade, o que eu descobri é que a grande maioria desses condenados, eles não têm esse perfil, mas é um perfil midiático que os juízes reproduzem. Então, temos lá 66,4% de réus primários, 91,9% presos em flagrante, ou seja, a polícia não investiga nada, ela tropeça nos vendedores de droga. Ela tropeça, e não só tropeça, mas de todas as sentenças, quando a narração fala assim, então, fulano e beltrano, patrulhando a área conhecida pela venda de comércio de drogas, aí prende uma meia dúzia ali por dia, né? E 60,8% foram presos sozinhos, 65,4% respondem somente por tráfico, sem associação ou quadrilha, somente 15% em concurso com associação e 14,1% com posse de arma. É uma generalização, mas eu posso dizer, portanto, que a maioria dos condenados não tem relação direta nem com o crime organizado, nem com a violência, porque se eles foram presos sem armas, se eles estão sozinhos, foram presos em flagrante. E a polícia tem todos os instrumentos naquela lei do crime organizado, controle delivery. Por que não investiga, né? E aqui eu começo a perguntar para quem, né? Uma das perguntas do seminário, a serviço de quem? Então, vamos a serviço de quem nós estamos. A maioria do sexo masculino, embora, esse é um outro dado importante, embora a maioria dos condenados por tráfico seja do sexo masculino, o tráfico é o crime que mais encarcera mulheres, mas assim é longe se comparado com os demais delitos. 71,1% envolve cocaína, que é a maior prevalência, 50% com quantidade de maconha até 104 gramas, metade com cocaína até 21,9 gramas, 58% receberam penas de 5 anos ou acima e 41%, cerca, receberam penas abaixo de 5 anos. Essa discussão da pena acima ou abaixo de 5 anos, vocês sabem, né, essa é uma plateia jurídica, sabem que é aquele parágrafo 4º do 33, que é interpretado de acordo com a cabeça do juiz. E que, até bem pouco tempo, ainda vedava as penas alternativas. Aí, Julieta, voltamos àquele ponto. Então, qual era o grande drama da lei de drogas? O Magno Malta também não vai aceitar negociar uma pena de 5 anos, se puder reduzir, o cara não ir para a cadeia. Então, ele põe lá proibição das penas alternativas, que, felizmente, foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Eu fico muito feliz também dessa pesquisa ter sido citada no Supremo por ocasião dessa discussão sobre a inconstitucionalidade das penas alternativas. E aqui algumas tabelas, né? Não vamos ter tempo de colocar, já estou aqui na segunda metade da minha fala, mas vejam, você tem aqui pessoas, muitas pessoas presas por quantidades absolutamente insignificantes, né? Lembrando que eu não estou falando de usuário, não, isso aqui é tráfico. Então, eu tive 2 pessoas condenadas com até 1 grama. Tive 12, né? Essas foram as sentenças aqui do Foro Estadual, né? 75 até 100 gramas, e quando você vai chegar, cadê os grandes traficantes? Aqui não estão, né? Enfim. E na cocaína, a mesma coisa. Nós tivemos 13 pessoas condenadas, que equivale a 8,6%, condenadas por até 1 grama por tráfico de cocaína. E se a gente for pegar ali a grande maioria, em relação da maconha, o percentual maior está entre 10 e 100 gramas, 42,1%. Tá? Vocês vão ver ali na terceira linha da tabela de cima. Na tabela de baixo, vocês vão ver que a grande maioria, num caso de cocaína, foi presa com entre 10 e 100 gramas, com 39,1%. Essa tabela tem alguns probleminhas que eu não consegui diferenciar, que talvez eu precise, para o futuro, elaborar umas tabelas mais detalhadas. Ficou nessa... Foi uma questão que a gente não desenvolveu. E a questão da situação processual do réu, preso em flagrante, esmagadora maioria. E a questão que nós temos uma grande quantidade, né, a maioria dos réus primários, ou seja, que não tiveram passagens anteriores. Então, essas pessoas entram no sistema penitenciário como condenados por tráfico, o que elas vão sair dali? Certamente especializadas, seja no tráfico, seja em algum outro crime, né? E, ao mesmo tempo, essa dificuldade dos juízes reduzirem as penas. Ou seja, você tem uma grande quantidade de réus primários que não tiveram direito à substituição no parágrafo 4º. Bom, resultados. Então,
A maioria desses condenados, portanto, é no Rio de Janeiro, mas eu já tive Brasil afora apresentando essa pesquisa, né? Todo mundo quer fazer essa pesquisa em outros lugares, uma pesquisa que não é tão simples assim, mas todos concordam que esse resultado, caso replicado a mesma metodologia, seria confirmado no Brasil inteiro. Mas qual é a relação, então, entre o impacto dessa política e o encarceramento em massa? Né? Aqui vem uma outra pesquisa, o número de presos no Brasil que só vai aumentando, né, por 100 mil habitantes. O Brasil hoje é o 4º maior encarcerador do mundo. Né? E a questão do percentual do crime de drogas já aumentou. Esse slide eu não consegui trazer, o mais recente deu um probleminha. Era 22,8% no Brasil, né? Hoje já passa de 25%. Né? Essa variação em relação aos condenados, né, 46% é o que mais aumentou de 2007 para cá, se nós formos comparar com outros deles. Esse aí é o crescimento do número de presos. Presos por sexo também, você vê que o número de presos encarcerados no sexo feminino, o crescimento é maior do que do sexo masculino. Né? E aí uma relação, vejam só, 15,58% das mulheres condenadas por tráfico, e o percentual ínfimo em relação aos demais delitos. Bom, então, é o encarceramento por tráfico de drogas, notadamente após 2006, um dos fatores que mais influenciaram esse crescimento. E a questão das mulheres também aí marcada. E os custos, né? Então, um cálculo anual, de acordo com a CPI do Sistema Penitenciário de 2008, esses dados não são atualizados. Eu acho que uma cobrança que a gente tem que fazer é a responsabilidade financeira por esse encarceramento. Né? Então, esse custo anual, eu calculei também, inclusive, o custo dos presos por tráfico. Né? Proporcionalidade. Se a gente vai comparar quanto o Brasil gasta por aluno no ensino fundamental, né, anual, 1.722, né? Colegas professores aí que ganham aquela miséria para fazer milagre, né? E o custo por preso anual, 12 mil. Isso, veja bem, modesto, estou fazendo uma estimativa bem... Isso, se a gente fosse atualizar mesmo, se eu fosse uma economista daquelas com dados mais recentes e acesso a esses dados que eu não tenho, mas a gente pode ver aí já essa grande diferença. Então, estamos condenando, pagando caro por elementos descartáveis, esses sofrem altas penas de prisão, ou seja, não se resolve o problema do tráfico, mas sim continua encarcerando, e cada vez vamos encarcerar mais. O custo do preso é altíssimo, não traz bons resultados, não há essa ideia de ressocialização hoje, sequer é mais objetivo declarado, né, André? Eu acho essa coisa interessante. Ninguém nem fala mais de ressocialização, é simplesmente retribuição, né? Assim, é punir por punir, porque a gente acha que essa turma tem que ir para a cadeia. E também transferimos agora, o usuário não é mais preso, mas ele está sujeito a uma medida de internação compulsória. E eu chamo aqui um grande alerta por retrocesso que está nesse momento no Planalto Central, vai ser aprovado esse PL do Osmar Terra, tá? Um PL absolutamente irresponsável, tá? Que vai alterar, inclusive, a lei antimanicomial. Ele vai dar a regra geral vai ser internação para financiar as comunidades terapêuticas e que o governo já declarou que apoia. O governo já declarou que apoia, né? Então, com tal política, não se reduziu o consumo, nem se conseguiu prevenir, as cadeias estão superlotadas. Eu não coloquei a questão de saúde, tem que colocar, não foi meu foco naquele slide, mas a gente está avançando para isso. E a gente entende que uma nova política de drogas deve ser mais humana e realista. Exigir um pouco de realidade, racionalidade na política de drogas também. Né? Não adianta investir tanto dinheiro na repressão, porque você está deixando a saúde de lado. E esse é o grande ponto. Você investe em encarcerar, não investe em saúde, e a resposta que vai ser dada para isso vai ser a privatização, assim como no Brasil todo. Não é só a questão também do preso. A saúde pública está sendo sucateada nesse país. Destaco que a minha universidade, nessa quinta-feira, vai votar, eu espero que negativamente, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ou seja, nem mais as universidades, né, o governo quer que as universidades não tenham mais hospitais, né, para criar lá uma lógica imposta, certamente não universitária, nem muito menos de saúde pública, mas é uma lógica econômica, e a ideia, sim, e aqui eu queria, assim, gostei muito da apresentação da Márcia, é a lógica exatamente que o serviço público não funciona. Isso se repete nas várias... Então, a prisão não funciona.
A gente vai defender o quê? Pena de morte? Na coluna de um certo comentarista é o que ele faz, pena de morte, todo mundo se arma. Eu acho que nós temos um momento muito difícil nesse país. Né? O que eu defendo, então? A descriminalização, né, da conduta da posse para uso pessoal, que eu acho que isso a gente não tem nem mais que discutir. Tem que ir lá no Supremo e exigir que o Supremo vote, porque isso é absolutamente inconstitucional. Né? Investir de forma universal em prevenção, tratamento para aqueles que assim desejarem, na perspectiva da redução de danos, trabalhar como redução de danos no sistema penal imediatamente a garantia de penas alternativas para os pequenos traficantes, como etapas, até a gente chegar numa etapa maior, né, que é a regulação ou legalização das drogas ilícitas. Eu entendo que, nesse momento, tem que se exigir que esses pequenos traficantes, usuários, né, que estão aí confundindo os traficantes, não sejam encaminhados para o sistema penitenciário. O que só está piorado, né, por essa discussão agora da redução da maioridade penal, que é outro tema também. Então, o que nós temos? Drogas, misturado com uma posição repressiva do judiciário cada vez mais autoritária, no meu entender, por não limitar essas pulsões punitivas existentes na sociedade. O judiciário não pode, de maneira nenhuma, encampar campanhas pouco adequadas, no meu entender, que se faz na mídia, e ao invés de... Estou concluindo. E ao invés de efetivamente limitar ou conter o poder punitivo, insufla e aumenta e não dá resultados. Né? Então, nesse sentido, queria agradecer a todos pela atenção. Temos aqui a bibliografia e deixar meu e-mail para contato aí, caso vocês desejem outro material ou tirar alguma dúvida. Tá bom? Muito obrigada. Estava me sentindo igual o povo da favela, removido para um lado, removido para o outro. Obrigado, Luciana. Passo imediatamente a palavra para a jovem professora Julita Lengruber. Está funcionando isso aqui? Será? Bom. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, num evento tão importante, discutindo temas, né, tão centrais da sociedade brasileira hoje. Saudar aqui os companheiros de mesa, Márcia, né, Marcelo, Luciana, o doutor Nicolite, quer dizer, companheiros de luta e de compromisso, sobretudo. Né? Eu acho que algumas das coisas que eu tinha anotado aqui para falar já foram mencionadas, mas eu gostaria de insistir, né, em algumas questões que já foram levantadas e depois entrar no tema realmente da privatização mais detalhadamente. Esqueci de mencionar uma coisa que eu queria saudar a plateia na figura do brasileiro. Né? Aqui na primeira fila está sentado, né, um homem que foi preso quando eu era diretora do sistema penitenciário e já naquela época ele criou, né, uma ONG chamada Instituto Nelson Mandela e esses anos todos, né, ele vem lutando pela reinserção do egresso penitenciário. Então, saudando a plateia aqui na pessoa do brasileiro. Eu gostaria de alertar a todos para ficar muito atentos, né, para o que está sendo discutido aí nas redes sociais, do que está sendo veiculado na internet nesses dias, como a Luciana já mencionou, né? Quer dizer, a gente está aí claramente vivendo um momento muito dramático para a sociedade brasileira, que é a possível aprovação pela Câmara dos Deputados, na quarta-feira, do projeto de lei do deputado Osmar Terra, que vai
instalar, né, de forma irresponsável, inconstitucional, né, a internação compulsória dos dependentes químicos no Brasil, e isso, né, nada mais é do que a tentativa, né, de enjaular a pobreza, né? Essa é a razão por trás do PL do Osmar Terra, né? Quer dizer, em vez de se investir em tratamento, em prevenção, em consultórios de rua, nos CAPs AD, quer dizer, o que será que a saúde vai fazer com os CAPs AD? Né? Se o PL do Osmar Terra for realmente aprovado, como parece que vai ser aprovado na quarta-feira, né? Vai estar instalada a privatização do sofrimento dos pobres no Brasil, né? Então, eu acho que todos nós temos que estar alertas para isso. Enfim, já foi dito e repetido, né? Quer dizer, que o sistema penitenciário no Brasil hoje vive uma situação absolutamente caótica. Nós temos mais de 500 mil de presos, né? Nós temos lugar para apenas metade desses presos. A população prisional no Brasil triplicou nos últimos 15 anos, mas a população presa por tráfico de drogas triplicou nos últimos 5 anos. Né? Então, claramente, a lei de drogas hoje é o grande responsável pelo superencarceramento que a gente vive no Brasil. Né? E aí, evidente, né? Claro, na medida em que há interesses dos mais variados por trás disso, surge a ideia mágica da privatização. Né? Quer dizer, o Brasil, que já sofre os efeitos, né, da opção por uma guerra às drogas que há 40 anos, quase 50, é um fracasso nos Estados Unidos, né? Depois de décadas de guerra às drogas nos Estados Unidos, depois de investimentos anuais nos últimos anos, de 50 bilhões de dólares na guerra às drogas, as drogas hoje nos Estados Unidos são mais baratas, mais puras e mais acessíveis. Né? Quer dizer, não há nenhuma justificativa para que o Brasil, né, abrace essa política, mas essa política é a política que o Brasil abraçou, e nós estamos no caminho, né, do agravamento ainda maior da pena por tráfico de drogas. Quer dizer, a gente vai ficar com pena mínima superior à pena para o homicídio. Né? Quer dizer, não há nada mais perverso eu estava aqui, quando a Luciana estava aqui mostrando, né, essas quantidades de drogas encontradas com essas pessoas que o projeto examinou, e ela tem uma amostra representativa dessa população presa por tráfico de drogas, não só no Rio de Janeiro, mas a gente certamente pode comparar esses números, né, com a realidade de muitos estados, né? E aí a gente fica pensando, né, em casos, por exemplo, que foram relatados em livro e em filme no Meu Nome Não é Johnny. Né? O João Estrela foi preso com 6 quilos de cocaína. 6 quilos de cocaína. O João Estrela esteve interno no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho. Eu não estou defendendo a legislação atual, nem estou dizendo que essas pessoas devem ficar presas, porque eu defendo a legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Agora, não é possível que a gente continue a conviver no Brasil com uma situação em que os João Estrelas, né, sejam encaminhados aos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, né, e o pobre, que é encontrado pela polícia com uma quantidade muito menor, e quando ele não tem dinheiro para comprar a polícia, ele vai preso. Porque essa que é a verdade. Né? Há uma relação perversa nesse Estado entre a polícia e o tráfico de drogas. Né? A gente sabe que, mesmo nas favelas onde existem UPPs, já começa a haver,
né, comprometimento de policiais com o tráfico de drogas. Então, não vamos nos iludir. Quer dizer, a gente tem que aceitar que drogas sempre fizeram parte da história da humanidade, sempre vão fazer, e ou a gente, né, se acostuma que a gente vai ter que viver num mundo em que as drogas vão continuar sendo usadas e nós temos que impedir o abuso das drogas, ou nós vamos, né, cada vez produzir mais violência e mais encarceramento nesse país. E hoje, como eu dizia, né, se acredita que a privatização vai ser a solução para o superencarceramento e, enfim, já que a gente vai agravar as leis, já que as leis vão ser mais duras, já que vamos ter mais presos, parabéns, né? Quer dizer, quem é que vai lucrar com isso? A iniciativa privada. Nos Estados Unidos, quer dizer, rapidamente, quer dizer, a gente, em vez de tratar das questões que poderiam reduzir a população prisional, e nem estaríamos pensando em privatização, não é? Que é aplicação de pena alternativa. Grande parte dos nossos presos são presos que cometeram crime sem violência, que poderiam estar sendo punidos com pena alternativa. Nós temos, eu recomendo a leitura desse livro aqui. Olha, esse livro aqui se chama Outro Sistema é Possível, a Reforma do Judiciário no Brasil. Há um capítulo aqui, por exemplo, em que eles mostram os resultados dos mutirões do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, eles dizem o seguinte, em janeiro de 2012, o CNJ anunciou que, desde o início do projeto Mutirões e após o exame de 403 mil casos, o mutirão carcerário libertou 36 mil presos, beneficiou 72 mil, significando que havia 100 mil pessoas que estavam injustamente detidas. Aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos um projeto em que a gente prestou assistência jurídica a presos provisórios em delegacia e nós provamos que de cada 3 presos provisórios em delegacia, 2 estavam presos ilegalmente, né? Então, se nós tivéssemos a decência de cobrar que o judiciário realmente cumprisse a lei, né, que nós conseguíssemos reduzir a população de presos provisórios, que a grande maioria desses presos provisórios é gente que está presa ilegalmente, se a gente aplicasse pena alternativa como deve, e se a gente pudesse realmente implementar uma política na área de drogas, né, moderna, né, eu não digo nem humana, eu digo moderna, né, tentando aprender com países que estão trabalhando, enfim, descriminalizando o uso. Ontem mesmo eu coloquei no Facebook, eu sou muito mais velha que vocês, mas eu também tenho Facebook. E aí, ontem mesmo eu botei no Facebook uma notícia que saiu num jornal inglês, né, em que, em Copenhague, há salas para que os dependentes químicos possam utilizar drogas injetáveis com segurança, né? Quer dizer, para que não haja mortes por overdose, para que as pessoas estejam injetando drogas que têm controle de qualidade, porque é essa que é a vergonha. Quer dizer, o que acontece, não é, quando você tem um mercado de drogas ilegal e desregulado é que você tem drogas de baixa qualidade matando as pessoas, né? Bom, então, enfim, se a gente... muitos, às vezes, eu converso com juízes de vários estados, os juízes dizem que em alguns estados, quase 50%, principalmente estados do Nordeste, quase 50% dos presos já teriam direito à liberdade condicional. E ainda estão presos. Quer dizer, então, se a gente aplicasse com decência a pena alternativa, se a gente pudesse, né, realmente fazer cumprir a lei na área da prisão provisória, se a gente, se o judiciário concedesse liberdade condicional, cumprindo a lei, e se a gente tivesse, né, uma lei de drogas um pouco mais racional, a gente certamente não teria o número de presos que tem hoje e nem estaríamos preocupados que, né, com essas novas legislações, a gente vai entupir ainda mais o sistema penitenciário e aí, realmente, a privatização vai chegar como a grande solução. Pois é, não é a grande solução. Nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos que desde os anos 80,
criaram prisões privadas, quer dizer, tem 30 anos de experiência de prisão privada nos Estados Unidos, né? Quase 10% dos presos americanos estão em prisões privadas hoje. Eu recomendo, para quem tem interesse pelo tema, e depois a gente pode falar mais nos debates, em 2011, o American Civil Liberties Union, que é, traduzindo, é a União Americana para as Liberdades Civis, é a ONG mais antiga nos Estados Unidos que defende as liberdades civis. A American Civil Liberties Union tem 100 anos, foi criada em 1920, né? E ela foi criada quando termina a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Comunista na Rússia, os Estados Unidos entra numa frenética perseguição de radicais acusados de comunistas, né? E a American Civil Liberties Union é criada para defender uma quantidade enorme de americanos que começava a ser deportada, né, banida do território americano por lutar por seus ideais e por suas crenças. Bom, a American Civil Liberties Union publicou um relatório em 2011, né, condenando as prisões privadas nos Estados Unidos, mostrando os absurdos que acontecem nas prisões privadas nos Estados Unidos, porque o que se busca é o lucro. Não vamos nos enganar, né? O que se busca nas prisões privadas é o lucro. Então, a Corrections Corporation of America, que é a maior indústria de prisão privada nos Estados Unidos, publicou, né, junto, quer dizer, levou ao governo americano, em 2010, né, um relatório com a seguinte preocupação. As grandes firmas de prisões privadas nos Estados Unidos querem deixar bem clara que a exigência, que a demanda por nossos serviços pode ser adversamente afetada por leniência na convicção e nos padrões de sentenças. Ou seja, né, as grandes firmas de prisões privadas nos Estados Unidos hoje fazem lobby, compram juízes, compram políticos, fazem campanha para aumentar o tamanho das penas, né? Os Estados Unidos têm uma diferença em relação ao Brasil, porque os Estados Unidos têm legislações penais estaduais, né? Então, já teve a presidente de Assembleia Legislativa Estadual preso por corrupção, por vinculação a empresas que exploram prisões privadas, né? Quer dizer, todo o jogo do lucro que está por trás disso é absolutamente chocante, impressionante, e eu recomendo realmente que vocês leiam esse relatório, quer dizer, certamente tem... Quem não consegue ler o relatório em inglês, vai ter amigos que podem ler, e eu recomendo que vocês façam isso. No ano de 2010, o lucro dessas prisões privadas foi de 3 bilhões de dólares. Tá? E os executivos dessas companhias ganham, em média, salários anuais de 3 milhões de dólares. Quer dizer, isso não é pouco dinheiro, né? Isso, e o que é pior, né? Agora, há uma corrida para ocupar a mão de obra do preso nas prisões privadas, com remuneração muito menor do que a que o preso ganha em prisões públicas. O preso ganha, quando o preso trabalha em prisões administradas pelo poder público nos Estados Unidos, o preso ganha uma média de $200 por mês. E, com esse dinheiro, ele ajuda suas famílias. Vocês sabem muito bem, quem tem algum conhecimento do sistema penitenciário sabe como é importante o preso trabalhar dentro da cadeia. Muitas famílias de preso vivem do que o preso ganha dentro da cadeia, por incrível que pareça. Né? Quer dizer, com aquele trabalho que, em sua grande parte, é muito explorado, mas, mesmo assim, muito preso sustenta a família aqui fora com isso. E nos Estados Unidos, da mesma maneira. Então, os presos, né, em prisões públicas nos Estados Unidos ganham uma média de $200 por 8 horas de trabalho diário, pois nas prisões privadas eles ganham $20
por mês, 10 vezes menos. Tá? E, por exemplo, né, um deputado pelo estado do Oregon, recentemente, recomendou que a Nike deixasse de produzir tênis na Indonésia e trouxesse a produção para os Estados Unidos, porque eles iam oferecer mão de obra barata de presos nas prisões privadas americanas. Né? Então, não nos iludamos. É por aí que a coisa vai. Né? É assim que a música toca. Quer dizer, hoje a gente já tem várias prisões funcionando nesse regime de parceria pública e privada. Minas inaugurou a primeira, licitou mais 5, Ceará vai licitar 6, Pernambuco vai licitar 6, Amazonas já tem, vários estados brasileiros já têm prisões administradas dentro desse eufemismo que é parceria pública e privada. O Sérgio Cabral, outro dia, disse que já está considerando trazer o modelo, né, exemplar de Minas para o Rio de Janeiro. Então, não nos iludamos. Né? Os interesses das prisões privadas são interesses no aumento de pena, porque aumentando as penas, restringindo possibilidades de livramento condicional, né, é o que vai fazer crescer ainda mais a população prisional do Brasil, né, e, é claro, né, alimentando os interesses privados, tornando, né, a população prisional brasileira, né, submetida a esses interesses e a essa exploração. 1 minuto, Marcelo, eu queria terminar aqui lendo, nesse congresso em Brasília, a Luciana esteve lá, eu também tive, você também estava lá, né? Desculpe, esqueci o teu nome. Lucas. O Lucas também estava lá. Enfim, foi um congresso lindo. Era uma sala para 700 pessoas, 3 dias, de 9 horas da manhã até 9 horas da noite. Aquela sala repleta, as pessoas sedentas de informação, né? Um congresso para discutir o tema das drogas, com profissionais das mais variadas enfim, áreas, neurocientistas, psiquiatras, cientistas sociais, historiadores, pessoal de ONG, ativistas, enfim, foi lindo, né? Promovido pelo Conselho Federal de Psicologia e pela Universidade de Brasília. E o juiz Gerivaldo Neiva, que é um juiz da Bahia, que tem um blog, que eu recomendo que vocês consultem o blog dele, é maravilhoso, o nome dele é Gerivaldo Neiva. Ele leu isso no encerramento. Ele diz que ele dedica isso a todos os noias de todas as cracolândias do mundo. Né? Essas pessoas desesperadas que a gente encontra nessas cracolândias e que a gente acha que a solução para elas é a internação compulsória. Queria peitos, leite, beijos, colo, carinhos, afagos, brinquedos, folguedos, casa, comida, escola, ar puro, cultura, esporte, prazer, alegria, trabalho, liberdade, vida, vida plena e abundante. Recebi sem pedir fome, tapas, cascudos, murros, violência, solidão, medo, favela, periferia, esgotos, fedor, bola de pano, barraco, descaso, desprezo, abandono, promessas, exclusão, gozação, prisão, faca, revólver, morte, morte por todos os lados. Quis e não tive, não quis e me impuseram. Agora é tarde e nada me serve mais. Devolvo aos que me deram tudo que me deram e que não pedi. Eu, se é que ainda eu sou, sem mais nada, não quero e nem peço mais nada. Não quero a paz, não quero a vida, não quero direitos, não quero ser salvo. Não quero o céu nem o paraíso. São canalhas os que querem me salvar. São canalhas todos os bons. São canalhas todos os santos. Não quero ser salvo por canalhas. Ele está imaginando esse ser desesperado que está na Cracolândia falando.
São canalhas os que querem me salvar, são canalhas todos os bons, são canalhas todos os santos. Não quero ser salvo por canalhas. Ora, não se autodetermina quem não é. Também não se pode, quem quer que seja, determinar sobre quem já não é mais. É tarde e a Inês é morta. Agora quero apenas o meu corpo. Quero tudo que for impuro, quero tudo que fede, quero o lixo e as sarjetas. Quero todas as feridas, quero morrer de overdose. Quero ir para o inferno. A rua é o meu inferno, os outros são o meu inferno, o mundo é meu inferno, o inferno é meu inferno. Eu sei o caminho das pedras, deixem-me. Obrigada.